E o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, não será ouvido hoje no inquérito que apura as operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. Vamos a Brasília porque o Zé Maria Trindade tem mais informações e nos traz também um comentário sobre esse caso. Zé, antes da gente falar especialmente do caso do Anderson Torres, primeiramente a pergunta é por que ele ainda está preso, sendo que a PGR, ou seja, o órgão de acusação dentro do aparato judicial brasileiro, diz que ele já poderia estar solto. E nós tivemos todo esse caso do G. Dias, aí, o ex-ministro do GSI, que aparece ali numa situação que compromete qualquer tese do governo de que o governo foi só vítima no processo, e esse é o argumento, inclusive, da CPI, que a oposição quer ver instalada a partir de quarta-feira. Mas, enfim, o caso de Anderson Torres chama atenção por vários aspectos agora, que, na verdade, ficou ainda mais grave, não, obviamente, para ele, mas, enfim, dessa posição de tornado, de mantê-lo preso em relação a tudo que aconteceu nos últimos dias, Perseguição, viu? Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui desse giro importante de notícias. Olha, Piotr, há uma perseguição. O Anderson Torres, ele fez toda a sua vida como policial, ou seja, do lado da lei, delegado, e é por isso que ele está debilitado intelectualmente, ou seja, com o psicólogo deu um laudo dizendo que ele está num estado muito delicado. É por isso que os depoimentos dele estão sendo adiados. Ele vive uma tempestade pessoal. Tem 3 filhas que estão sofrendo bullying nas escolas, uma mãe doente, né? E toda uma família para cuidar e preso sem saber exatamente o porquê. Veja bem, eu trago notícias importantes e novidades. Havia um sistema, antes até do dia 8, para perseguir Anderson Torres. E ali um grupo de amigos de Anderson Torres decidiu reagir. E procuraram, sabe quem? José Disseu. E José Disseu, então, ligou para o Flávio Dino, né, que tinha acabado de ser empossado, e marcaram um encontro. José Disseu, Flávio Dino e Anderson Torres, que voltaria de Orlando e faria, então, esse encontro. Então, Flávio Dino sabia que Anderson Torres estava em Orlando e sabia, inclusive, que quando ele voltasse haveria esta agenda que foi articulada através de José Disseu. Pois bem, do outro lado, os deputados de oposição estão entendendo esse processo e pediram a prisão e quebra de sigilos do G. Dias, né, o general de confiança do presidente Lula, e mais ainda. Hoje, o coronel Meira e mais alguns deputados do PL, haverá várias assinaturas, vão pedir a prisão de Flávio Dino e afastamento dele do cargo, com os mesmos argumentos que o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão de Anderson Torres. O discurso é o seguinte: ou solta todo mundo, né, ou prende todo mundo pelos mesmos motivos. Então, esta é a disputa por aqui. A novidade, portanto, eu tenho os contatos dos dois, de José Disseu e da pessoa que procurou o José Disseu para intermediar esse encontro com Flávio Dino, porque sabia da perseguição de Anderson Torres. Lá em Orlando, ele foi avisado de que seria preso de qualquer maneira. Estavam exatamente fazendo um processo de perseguição. E hoje, a novidade é que os deputados pedem o afastamento e a prisão de Flávio Dino pelos mesmos motivos da prisão de Anderson Torres. Ficou muito claro no depoimento de G. Dias à Polícia Federal, isso vale, está no processo, de que Flávio Dino sabia do que ia acontecer. E aí vem o questionamento, no ato de pedir à Procuradoria-Geral da República, se ele sabia, por que não avisou aos presidentes da Câmara, Senado, Supremo e ao GSI. As imagens mostram que o GSI de Lula foi relapso, estava rindo da invasão e não fez o trabalho necessário. Dia 8, o presidente da República era Luiz Inácio Lula da Silva, né? E tem todo o período de transição também, que o governo tomou pé de toda a situação e não pode alegar que não sabia o que estava acontecendo, além de já estar no cargo desde o dia 1º de janeiro, né? Zé, obrigado pela gentileza. O Zé fez menção só a um aspecto que a gente precisa frisar. Esse grupo de parlamentares está pedindo o afastamento e a prisão do ministro da Justiça atual, usando os mesmos argumentos do Supremo Tribunal Federal, do próprio ministro Alexandre de Moraes, para manter Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça na gestão anterior, preso. É uma estratégia muito clara para usar o argumento do próprio Supremo Tribunal Federal para ele
ou seja, um tratamento equânime, para haver ali pelo menos uma noção de igualdade. Segundo a legislação brasileira, todos somos iguais perante a lei. Vou voltar ao argumento do MST. Quando as pessoas foram lá e vândalos invadiram, por exemplo, prédios públicos, chamou-se aquilo de atos antidemocráticos. Está no argumento, inclusive, de um inquérito dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando o MST invade uma sede da Embrapa em Pernambuco, que é sim um patrimônio público também, por que o nome não é ato antidemocrático e não há uma reação da mesma maneira que o Supremo, digamos, deixou claro que faria com relação a qualquer afronta à lei? Por que o tratamento diferenciado? Por que o tratamento diferente? Por que o privilégio para um e a perseguição para outros? Qual é a lógica do entendimento? A gente precisa entender qual é a lógica do entendimento. Dentro da sociedade você precisa ter regras comuns, senão vira balbúrdia.